nossa casa, vamos fazer a leitura, a página retirada, do livro Depois da Morte, da editora Celde, do nosso patrono Leon Denis, e tem como tema, título, Paciência e Bondade. E diz-nos assim o nosso querido Leon Denis: abstenhamo-nos, sobretudo, da cólera, que é o despertamento de todos os instintos selvagens, amortecidos em nós pelo progresso e a civilização, uma reminiscência de nossas vidas obscuras. Em cada homem, o animal subsiste ainda através de certos aspectos, o animal que devemos domar pela força, se não quisermos ser dominados, escravizados por ele. Na cólera, esses instintos adormecidos despertam e fazem do homem uma fera. Assim, dissipa-se toda a dignidade, toda a razão, todo o respeito de si mesmo. A cólera cega-nos, faz-nos perder a consciência dos nossos atos e, na sua fúria, pode conduzir ao crime. É da natureza do sábio dominar-se sempre, e a cólera é o indício de um caráter atrasado. Aquele que para isso está inclinado deverá vigiar com cuidado suas impressões, abafar em si o sentimento da personalidade, nada fazer, nada dizer, enquanto se sentir sob o império dessa terrível paixão. Esforcemo-nos para adquirir a bondade, qualidade inefável, auréola da velhice. A bondade, cuja posse vale para o seu possuidor, esse culto dos sentimentos oferecido pelos humildes e pequenos aos seus guias e protetores. A indulgência, a simpatia, a bondade apaziguam os homens, atraindo-os para nós, predispondo-os a prestar mais atenção nos nossos conselhos, enquanto que a severidade desagrada e os afasta. A bondade cria-nos assim uma espécie de autoridade moral sobre as almas, fornece-nos mais oportunidades de sensibilizá-los, de reconduzi-los ao bem. Façamos, portanto, dessa virtude uma tocha, com a ajuda da qual levaremos à luz as inteligências mais obscuras, tarefa delicada, mas que um pouco de amor pelos nossos irmãos e o sentimento profundo de solidariedade tornarão fácil. Leon Denis, do livro Depois da Morte, editora Celde. Então, depois da leitura dessa página bastante reflexiva para todos nós, façamos então a nossa prece. Graças a Deus, graças a Jesus, amigos espirituais que nos envolvem em vibrações de amor e de paz, muito obrigado pela essa oportunidade que temos de, através do estudo, fazermos as nossas reflexões para nos tornarmos cada vez mais seres melhores, seres de luz. Abençoa, Jesus amigo, o nosso propósito, a fim de que possamos ser mais um no auxílio do teu trabalho em relação à transformação das almas para o bem. Abençoe a nossa irmã Rosângela, que irá nos dirigir o pensamento na noite de hoje, que ela possa ser inspirada por esse querido amigo Leon Denis e seus guias espirituais, a fim de que o estudo seja de fácil entendimento para todos nós. E durante os passos e que contamos uma vez mais com teu amor, também te pedimos que envolva e ampare a nossa irmã, Gisele, que fará o comentário do teu Evangelho. Assim, Senhor, acreditamos estar prontos para estarmos com a acústica da alma mais aberta para receber essas vibrações amorosas emanadas do teu coração. E em nome de Allan Kardec, de Denis, dos trabalhadores da Casa do Centro Espírita Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a nossa irmã Rosângela vai nos falar sobre o tema retirado do livro Depois da Morte, que é o capítulo 48, que fala da paciência e da bondade. Então vamos envolvê-la com bastante carinho, com bastante amor, rogando a Deus as suas bênçãos.
Que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Senhor por estarmos reunidos em seu nome. E hoje, particularmente, é um dia assim, bastante feliz, porque nós vamos conversar um pouco, vamos estudar juntos, né, o pensamento do patrono da nossa casa. E o nosso querido Altivo, nosso fundador, ele sempre nos estimulou a conhecer as ideias do patrono de nossa casa. Porque Leon Denis, esse espírito a quem todos nós temos muito que agradecer, ele é um apaixonado pelo ser humano, pela vida, pelo espírito. Ele nos estimula com a sua linguagem a entendermos o nosso valor, a nossa ligação com o Pai Criador, com o universo, a entender as potências que nós temos, todos nós, adormecidas em nós. Leon Denis nos estimula a desenvolver o belo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, se não buscar isso para nós? Uma melhoria, alguma coisa que nos faça viver mais leves, mais felizes. E a preocupação de Leon Denis com a nossa movimentação interior, no sentido de buscarmos a nossa própria felicidade, que depende dessa motivação interior, dessa movimentação das nossas escolhas. A preocupação de Leon Denis nos esclarecer para que nós pudéssemos melhorar as nossas escolhas, melhorar o resultado das nossas ações, porque é a lei, disparada a ação, nós estamos escravos da reação, que nós pudéssemos melhorar a nossa reação, essa preocupação nós vemos sempre. E particularmente esse livro, Depois da Morte, é um livro lindíssimo, que não tem nada a ver com morte. Pelo contrário, Depois da Morte é um livro que nos fala de vida, de felicidade, ele passeia pela história, depois ele chega na época dele, mais de 100 anos atrás. É a mesma coisa que fosse hoje. Para o espírito imortal, 100 anos não são nada, é um tempo muito curto. Então, a leitura é super gostosa, a linguagem é belíssima, e a preocupação dele é sempre nos ensinar o quanto nós valemos, o quanto nós podemos no campo moral, o quanto nós devemos nos esforçar para adquirirmos equilíbrio, paz e harmonia já nessa vida. Então, eu fiquei bastante feliz quando eu vi a página de abertura, porque só esse trecho que nós vamos levar para casa, muitos de nós não temos o livro, mas só esse trecho que nós vamos levar para casa é capaz de nos ajudar muito nessa modificação no sentido da nossa felicidade. Então, sempre é muito bom, sempre é com muita alegria que nós estudamos Leon Denis. E a nossa proposta aqui é essa mesma, é nós estudarmos juntos. Um tema como esse, paciência e bondade, nenhum de nós tem como conquista. Então, todos nós precisamos estudar, entender e ir trabalhando para, ao longo dos próximos milênios, nós adquirirmos e finalmente conquistarmos tanto a paciência quanto a bondade. Então, começando a nossa conversa mais diretamente sobre o tema, primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos juntos: quem é, como é aquele que se preocupa em viver com paciência e com bondade? Que características deve ter aquele espírito encarnado, nós estamos falando da vida material, que queira viver com paciência e com bondade? Quem é esse? Esse pensa em si mesmo? Provavelmente só o necessário. Compreende, com certeza, que se ele está predisposto a viver com paciência, ele compreende. Busca amar, busca ser solidário, busca ajudar sempre que puder. Só de falar, a gente avalia o efeito dessa forma de vida escolhida. Como diz a nossa página de abertura, todos nós trazemos em nós, amortecido, os instintos selvagens, como a cólera, que é o despertamento desse instinto selvagem, amortecido em nós, que é uma reminiscência das nossas vidas passadas. Todos nós trazemos. Em alguns momentos, nós realmente temos uma reação que até nos espanta. Mas e aí, depois dessa reação, como é que a gente faz? Como é que a gente dá continuidade? Como é que a gente age? Esse assunto de hoje, Leon Denis tenta trabalhar mostrando
Quando nós fazemos uma escolha no sentido da irritação, da cólera, do orgulho, ou quando nós fazemos uma escolha no sentido da compreensão, da bondade, da paciência, do entendimento da dificuldade do outro. Só, volto a dizer, só a página já tem para nós elementos suficientes para que nós tenhamos como começar a promover em nós essa modificação capaz de nos levar à paz, ao equilíbrio já nessa vida. Porque o que a gente observa? No dia a dia mesmo, no próprio dia a dia. Nós estamos debaixo da lei de causa e efeito, não tem como. Então, na medida em que nós agimos, nós estamos, como diz o Chico, a cada ação nós estamos escravos, disparada a ação, nós estamos escravos da reação. Então, se eu quero ter uma vida melhor, mais feliz e mais tranquila, eu preciso começar a observar como é que eu estou agindo e como é que eu estou também reagindo às coisas que eu recebo. Como é que eu faço com relação àqueles que me abordam. Nós vamos, devagarinho, lendo umas partes do trecho e comentando. Diz Denis logo no início que se o orgulho é o pai de multidão de vícios, o orgulho, a caridade gera muitas virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura, a reserva de intenções, quer dizer, o cuidado. É fácil para o homem caridoso ser paciente e doce, perdoar as ofensas que lhe são feitas. Primeira coisa que a gente vai ver, como é que é essa questão de caridade? Quando Kardec perguntou aos espíritos, eu não me lembro o número da pergunta, mas eu realmente não me lembro. Qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade? Os espíritos responderam que era benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então, isso é o verdadeiro sentido da palavra caridade. É claro que a caridade material é muito importante, porque não tem como nós conversarmos com alguém sobre a melhoria dela mesma se ela estiver com muita fome, se seus filhos estiverem com fome, sem remédio, não tem como. Então, por isso, essa nossa busca constante, pelo menos naquelas famílias que nós conseguimos ajudar na obra social, de levar a eles aquilo que nós conseguimos receber de vocês, levar para eles, para que a situação material deles dê uma pequena melhora, para que nós possamos falar para eles que, como nós, são espíritos imortais, que eles podem melhorar, que eles podem se modificar. Essa caridade, ela é muito importante. Mas mais importante do que essa é o que vem a seguir, a partir do momento em que eles, mais tranquilos, conseguem ouvir sobre a vida imortal, sobre o futuro, sobre a vida futura. E isso faz efeito muito grande quando eles passam pelas perdas, que não são poucas, nesse momento nas comunidades não são poucas, pelas dificuldades. Esse entendimento traz para eles uma movimentação bem diferente. E aí a gente pode, sim, falar com eles de benevolência, de paciência, de amor ao próximo. Então, caridade, essa caridade que Denis diz aqui, que ela nos torna paciente e doce e nos ajuda a perdoar as ofensas, é essa caridade da benevolência, da indulgência e do perdão. Se nós queremos viver com paciência e com bondade, nós precisamos começar a pensar nisso. Como é que é a nossa reação, como é que a gente age, como é que a gente vive? Há bem pouco tempo, no nosso tempo humano não é tão pouco assim, mas quando eu tinha 16, 17 anos, eu achava legal quando alguém falava que não, eu não levo desaforo para casa. Eu achava aquilo de uma força. Depois que eu comecei a entender, eu, graças a Deus, tenho ouvido cada vez menos isso, eu entendi que é uma das coisas piores que nós podemos fazer conosco mesmo. E aí a gente começa a ler, Leon Denis começa a ver o que ele nos diz com relação à caridade, à mansuetude, o perdão das injúrias, que nos tornam invulneráveis, insensíveis às baixezas e às perfídias. Quando nós temos caridade, mansuetude, perdão das injúrias, a injúria do outro, a maldade que o outro deseja nos fazer, aquela coisa que não é justo, não nos atinge tanto, porque parte de nós um sentimento de compreensão, de entendimento da dificuldade do outro, da condição do outro, das armas que o outro ainda usa. E a gente começa a entender que o outro é nosso irmão, como nós, filho de Deus.
nós não temos, assim, nada nos difere deles, no aspecto da criação. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós. A diferença vai estar no que cada um está construindo para si mesmo. E se nós queremos paz, tranquilidade, serenidade, nós precisamos pensar como é que nós estamos agindo. Nós estamos agindo nessa direção, porque vamos combinar que não é fácil. A nossa vida está numa fase assim de muita luta, de muita correria, de muita dificuldade, mas quando a gente compreende que nós somos um ser imortal, que estamos com toda a bagagem das nossas reencarnações nesse momento, passando pelas dificuldades capazes de nos ajudar a melhorar, a crescer, a modificar o nosso interior, a nos transformarmos, que é o alvo de termos encarnado, a razão de termos encarnado, é a nossa transformação moral. E tudo aquilo que nós estamos passando, como nos diz Denis aqui, é reminiscência, é necessidade, é reflexo, é efeito das nossas vidas passadas. As dificuldades começam a mudar se nós meditarmos sobre isso, pensarmos, poxa, então a minha dificuldade tem a ver com o meu passado. É o que eu preciso hoje para me melhorar, para crescer, para aprender, para recriar, para me reformar. Ninguém está dizendo que é fácil, que está fácil, que a dificuldade é fácil. Não é isso, porque não está mesmo. Mas a doutrina espírita vem nos trazendo condição de nós raciocinarmos e buscarmos, com esse entendimento, modificar a nossa reação. E o que nós queremos para nós? Nós queremos ser aquele que vive com paciência, com bondade, com serenidade. Olha o que ele costuma dizendo. Ou nós queremos continuar na discussão. Ele nos diz que esses sentimentos, a caridade, a mansuetude, elas provocam o desligamento progressivo das vaidades terrestres e nos habituam a dirigir o nosso olhar para coisas que a decepção não vai atingir, porque nós vamos estar fortalecidos por aquilo que nós acreditamos. Leon Denis tem um livro chamado O Problema do Ser e do Destino. Na parte terceira, ele estuda com a gente as potências da alma. Então ele fala da vontade, do pensamento, do amor, do dever, fala de várias situações nossas interiores, e esse estudo faz com que nós nos fortaleçamos demais. Grande entendimento que nós temos que ter é que nós somos seres imortais. Tudo que nós estamos passando é passageiro. É reflexo do passado e construção do futuro. Futuro de vida imortal. Então, todo esse esforço da doutrina espírita, todo esse esforço dos espíritos, dos encarnados que estão no trabalho, de vocês de estarem aqui, é exatamente para que nós comecemos a nos ver e a entender que nós somos espíritos imortais que estamos aqui para crescer. Para isso nós precisamos conhecer. Continua Leon Denis. Perdoar, olha só, gente, que frase maravilhosa. Perdoar é o dever da alma que aspira aos planos elevados. Como é que eu posso querer me melhorar, me pacificar, me harmonizar, ter uma vida mais serena, mais tranquila, se eu não perdoo? Se eu nem quero saber de perdoar, se eu nem quero compreender, se eu uso um peso para aquele que me ataca e um peso para aquele que não me ataca. Uma coisa é nós não termos uma guarda igualmente aberta para aquele que eu sei que me ama e para aquele que eu sei que me ataca. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ter uma guarda completamente aberta para o que me ama e disparar os meus canhões naquele que me ataca. Porque aí eu estou sintonizando e eu nunca vou conseguir que ele deixe me atacar. Pelo contrário, nós vamos ficar nos alimentando até que um dia a gente vem, ou marido e mulher, ou filho, ou irmão, alguma coisa que nos junte para que nós possamos nos entender. E aí dentro de casa a gente tem um problemão. Um problemão não, a gente tem uma solução da correção de um desvio muitas vezes milenar. Então continua ele. Perdoar é o dever da alma que aspira os planos elevados. Quantas vezes não tivemos nós próprios necessidade do perdão e quantas vezes nós não pedimos? Olha que coisa linda, olha o pensamento de Leon Denis. O bem feito a quem nos ofende desarma o inimigo. Alguém já passou por essa experiência? Eu acredito que sim. De uma pessoa vir com muita violência, com muita fúria, e a nossa reação ser uma reação de paz. Que isso, meu irmão, calma. E o outro fica meio tonto, e se a gente continuar nesse clima de harmonia, o outro se desarma. Isso acontece.
Olha o que ele diz, vou ler de novo. O bem feito a quem nos ofende desarma o inimigo. Seu ódio se transforma em espanto e seu espanto em admiração. Despertando sua consciência adormecida, essa lição pode produzir nele uma impressão profunda e, através desse meio, esclarecendo, talvez tenhamos arrancado uma alma da perversidade. Então, quer dizer, se a pessoa está desequilibrada, desarmonizada, não está sentada aqui no dia 26 de outubro de 2017, escutando falar sobre perdão, estudando juntos sobre perdão, sobre bondade, e chega sem saber que é um ser imortal, que está aqui para se corrigir, que a oportunidade é essa, que o momento é esse, e chega irritada para cima de nós, e ela não tem tudo isso que nós estamos recebendo, a gente tem que olhar para ela e entender que ela não tem, e eu tenho. Qual é a grande diferença? Ela não sabe, eu sei. Então, como é que eu vou continuar agindo? Eu vou continuar discutindo, eu vou continuar devolvendo, eu vou continuar me irritando, ou eu vou tentar compreender, ou eu vou usar o que eu estou estudando para aprender? Eu sei que não é fácil, eu também concordo que não é. Mas é uma questão de nós irmos nos trabalhando, de nós irmos nos exercitando, de nós irmos pensando, afinal de contas. Eu estou indo ao centro para entender, para buscar ajuda, para melhorar a minha vida. Os espíritos ajudam, mas existe uma limitação, que é a parte do bater e abrir-se-vos-á. É a parte que nós fazemos aquilo que nos compete ser feito, para que a gente possa receber essa ajuda que a gente vem buscar. A principal ajuda que os espíritos nos dão é o conhecimento. Então, quando ele nos diz aqui que se nós fizermos o bem àquele que está nos ofendendo, orarmos por ele, sempre pedindo a Jesus que o ampare, que dissolva esse sentimento, esse ódio, e formos trabalhando isso pacientemente, nós estaremos vibrando numa faixa completamente diferente da dele, mas numa faixa que vai permitir aos espíritos nos ajudar. O único mal que se deve assimilar e combater é aquele que recai sobre a sociedade como um todo. E esse nós devemos tentar ajudar para que esse mal diminua. Quando for necessário, nós podemos tentar mostrar, sempre com cuidado, mas para que outras pessoas não sofram, mas quando for unicamente conosco, com o nosso amor próprio, nós devemos silenciar. Nem sempre a gente faz isso. Muitas vezes, quando a gente recebe um maltrato, uma injúria, a gente discretamente sempre conta para alguém. Nossa, tu não sabe o que fulano fez? Às vezes conta para um amigo, para um irmão, para uma irmã, uma pessoa muito próxima que vai ficar ali. Mas às vezes a gente conta sem ter muito cuidado, até com vontade de que alguém faça com que todo mundo saiba do que aquela pessoa foi capaz de fazer comigo. E isso é nossa vaidade, é nosso orgulho, fazendo com que a gente crie uma situação que nem é boa para nós, nem é boa para ele. Agora vamos dar uma parada e vamos pensar um pouco. Eu penso às vezes com meus amiguinhos, que a doutrina espírita, de certa forma, apesar dela ser terceira revelação, o Consolador prometido, o cristianismo redivivo, então nós temos as ideias cristãs sendo preparadas desde antes de Sócrates, há mais de 7.000 anos atrás, mas às vezes eu acho que ela, para o nosso dia de hoje, ela é meio revolucionária. Porque diante desse momento tão difícil que nós estamos vivendo, nós estamos aqui hoje falando de perdão, de paciência, de bondade, de compreensão, de solidariedade, de amor ao próximo. E essa é a bandeira que nós temos que hastear, se nós realmente quisermos aproveitar a oportunidade que estamos tendo de, no meio desse momento tão difícil, estarmos conversando sobre o cristianismo. Isso é uma coisa muito importante para todos nós que aqui estamos nesse momento e que frequentamos essa casa nas suas diversas situações. E não é essa lição, a conversa dos espíritos, o nosso estudo conjunto, não é para os outros, é para nós. É para nosso benefício, para que nós possamos nos pacificar, nos tranquilizar. Ele continua falando um pouco sobre a vingança. Vingar-se é fazer de uma só falta, de um só crime, dois. O daquele que cometeu e o nosso. Pode ser que a gente, que entrou na mesma faixa e devolveu, se ele tinha assinado a promissória quando ele fez alguma coisa para nós fomos lá e assinamos uma quando devolvemos para ele. Então, em vez de ser só o mal
que partiu dele, tem o mal que partiu dele, e aí tem o mal que partiu de nós, que resolvemos dar o troco. Quando a gente fala em vingança, parece uma coisa grave, como a gente vê nos filmes, né? Vou me vingar, aí cria aquela coisa mirabolante para se vingar. A vingança, às vezes, pode ser uma pequena palavrinha maledicente, que jogue ali um veneninho, pronto, já deu. Aí a gente volta para a pergunta inicial. Quem é aquele que quer viver com paciência e com bondade? Quem é aquele que quer ter serenidade, harmonia? Para ter isso, a gente tem que ter atitudes, sentimentos e pensamentos que nos levem a isso. E a gente só vai conseguir isso estudando, meditando, lendo muito, lendo o Evangelho, lendo o Denis, para que a gente vá trabalhando as nossas potências, as nossas capacidades e vá se vendo como um ser imortal, ligado a esse universo imenso. Isso é uma outra coisa linda que Denis nos mostra. Num outro livro chamado Grande Enigma, Denis fala do universo de uma maneira, e nós somos parte desse universo. Quando vocês olham para o céu, vocês pensam que vocês fazem parte desse universo? Nós fazemos. Aquelas estrelas, milhares e milhares que já estão à luz, a gente está vendo a luz que já passou não sei quantos milhões de anos, e agora que a gente está vendo a luz, esse universo enorme, nós fazemos parte disso. Então nós não somos pouco, nós somos muito importantes. Basta que a gente descubra, entenda isso e pense, como é que eu vou começar? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Como é que eu começo a fazer com que eu consiga me ver e me sentir com esse poder, com essa capacidade de me modificar, de dar um rumo à minha vida, de realmente viver em paz, independente das dificuldades que vão nos rodear. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Quer o quê? Quer beleza? Quer anjinho com harpa? Não vai rolar. A gente vai ter isso dentro de nós. Por isso que ele disse aqui na página de abertura que a gente fica invulnerável. Continua ele. Ele até diz que aquele que acredita nos fazer o mal, na verdade, facilita o nosso adiantamento, a nossa elevação, dando-nos a oportunidade de sofrer muito, de perdoar e de esquecer. Então, quer dizer, ele coloca aquele que achava que nos fazia mal como um benfeitor, que nos ajuda, nos dando a oportunidade de sofrer muito, perdoar e esquecer. Olha só. A paciência é essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Não, mas você acabou com a minha paciência. Minha paciência, ó, acabou. Então acabou de vez, né? Quando a gente pensa assim ou fala assim, ela realmente acabou de vez. Quem tem isso como conquista, é claro que a gente vai caminhando, vai aos poucos, a gente tem mais paciência aqui, menos ali, porque a gente ainda não tem a paciência como o Denis está descrevendo aqui. Mas a gente precisa ir nas pequenas conquistas, começando a superar a nossa indignação, a nossa impaciência, o nosso mau humor, a nossa má vontade, para que nós possamos modificar a nossa própria energia, mais do que para qualquer um, para nós mesmos. Quem é que sofre mais e que é mais penalizado quando alimenta rancor, quando alimenta ódio, quando alimenta desejo de que o outro se dê muito mal porque fez isso ou fez aquilo, sem tentar entender que o outro não sabe nada do que a gente está estudando, o outro não está nem aí, mas nós estamos. Nós estamos entendendo que a gente tem que começar a viver de forma diferente, para ter resultados diferentes. E isso a gente só vai conseguir entender se nós realmente pensarmos. Avaliarmos o que a doutrina nos diz, o que a gente faz. Como é essa história de entender que aquele que nos faz o mal, na verdade, é um facilitador da nossa evolução, do nosso aprendizado, do desenvolvimento da nossa capacidade de perdoar, de amar, de compreender, de ser solidário. Quem vai? Só a gente vai poder entender isso se nós meditarmos, pensarmos naquilo que nós estamos estudando. Aprendamos, quando for necessário, a reprimir com doçura, a discutir sem arrebatamento, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Fujamos de tudo que apaixona e sobrecita. Então ele diz que a gente precisa aprender a reprimir sim, mas com doçura, com respeito, sabe, com amizade, com amor, com fraternidade. Não é discutindo de forma arrebatada, eu é que sei, você não sabe de nada. Quando a gente faz isso,
Pensa bem, quando a gente grita, quando a gente discute, quando a gente quer ganhar no grito, é porque o nosso argumento acabou. Então a gente grita para fazer o outro, calar. E o que a proposta da doutrina espírita nos traz, a proposta é ao contrário, é que a gente converse, quando precisar chamar atenção, faça com respeito, com doçura. Chame sim, porque a gente precisa ajudar também o outro a que ele também enxergue na medida daquilo que ele quer enxergar. Mas nós precisamos nos corrigir, discutir sem impor, sem arrebatamento, aquela coisa que não permite que o outro sequer fale. Não pode ser assim. Até pode. Aí é com a gente, até pode. Eu posso continuar do mesmo jeito que eu estou, por mais aí uns 200, 300 anos, é comigo. O fato de nós estarmos agora com a possibilidade de estarmos sentados aqui, estudando um pouco sobre convivência, sobre paciência, sobre perdão. O fato de nós estarmos estudando não significa que a nossa modificação vai ocorrer. Para a nossa modificação ocorrer, eu preciso pensar. Para isso, nós vamos levar para casa, quem não tiver o livro, nós vamos levar uma parte da mensagem de hoje, da lição de Denis, que vai nos ajudar muito com isso. Nós vamos voltar à mensagem daqui a pouco e nós vamos ver que ela tem muita riqueza no sentido de nós começarmos a pensar se nós queremos viver de forma mais pacificada, interiormente, daquele modo que de fora não me atinja, não me machuque, não, que eu compreenda, que até machuque, mas que eu consiga trabalhar, superar e crescer com aquela dificuldade, amando mais ainda aquele irmão que me trouxe a dor, sem permitir que ele, é claro, fique me machucando, mas vibrando para ele, para que ele acorde, para que ele se modifique. Olha como isso já muda o nosso interior. Bem diferente de nós ficarmos insistindo em mandar para ele vibrações negativas, de cobrança, de julgamento, de crítica, mesmo que seja só mental. Existe um fluido no qual nós estamos mergulhados, exatamente como os peixes no oceano. Quem fala essa imagem comparativa para a gente é Antônio de Aquino, que se chama fluido cósmico universal. Ele diz que nós estamos mergulhados, ele e muitos outros espíritos, mas essa imagem particularmente recentemente ficou fixada na minha mente por um estudo que nós fizemos para o encontro da obra social, e ficou fixada na minha mente que nós estamos mergulhados no fluido universal, igual os peixinhos estão na água do mar. O fluido cósmico universal é o veículo do nosso pensamento. Então, quando nós pensamos, ele carrega o nosso pensamento na direção de quem nós pensamos. Sabe o tapete mágico? É mais ou menos isso. Ele pega o nosso pensamento e leva. Ele vai através do fluido, como o som vai agora ao ouvido de vocês através do ar. Então, se nós pensamos, já é um começo se nós não falarmos. Mas se nós pensamos, nós estamos igualmente enviando o nosso pensamento para aquele que é o alvo do nosso pensamento. Então, se nós pensamos bem, nós vamos fazer com que a pessoa tenha algum resultado positivo, um bem-estar, uma coisa boa, que ela nem sabe de onde veio. Mas se nós pensarmos mal, caramba, fulano não se emenda, mas o fulano, puxa vida, tem que levar umas para aprender. Está indo. E eu, com isso, infelizmente, estou gravando na minha túnica eletromagnética, que é o contorno fluídico de mim mesma, que é uma camadinha próxima a nós, do nosso perispírito, eu estou gravando nele essas vibrações. Então fica até difícil para o meu benfeitor me ajudar, porque ele, para me ajudar, eu tenho que ter o mínimo de sintonia. E aí eu estou só fazendo com que eu mesma fique mal. Vocês já repararam quando a gente perde o controle? Quando a gente desce a ladeira, se irrita mesmo, dá aquele... também eu explodi. Gente, depois para botar tudo no lugar de novo não é fácil. Porque a gente fica tremendo, fica com dor no estômago, fica nervoso, fica com dor de cabeça, desorganiza tudo. E quando a gente está orando? Não é bem diferente? Quando a gente emite, olha que beleza, ai que céu maravilhoso. Como é que está a nossa vibração nesse momento? Está uma vibração de paz, de harmonia completamente diferente. O que a doutrina está tentando fazer com esse estudo de Leon Denis é nos ajudar a estarmos preparados para quando as coisas acontecerem, nós pensarmos numa reação mais pacífica, que vai trazer para nós muito benefício, muito mais do que se nós... Não, mas comigo também não, comigo não. Com certeza,
eu estou dificultando as coisas para mim, porque eu estou fugindo daquilo que Jesus nos propôs, que foi o amor ao próximo. Então, continuando, ele pede que nós nos abstenhamos, sobretudo, da cólera, que é o despertamento de todos os instintos selvagens, e aí a gente vai entrar, deixa eu ver se ela toda, vai entrar na nossa página. Abstenhamos-nos sobre... Está na página, se vocês quiserem acompanhar, nós estamos entrando nela agora. Da cólera, que é o despertamento de todos os instintos selvagens que nós temos em nós. Uma reminiscência das nossas vidas passadas. Em cada homem, o animal subsiste ainda através de certos aspectos. Nós temos dificuldades ainda. Nós não somos espíritos iluminados, puros. Não. Nós somos espíritos encarnados no planeta de prova e expiação, lutando para melhorar. Ou não. Nós estamos aqui ouvindo. Agora, a luta interior para melhorar é uma decisão de cada um. Então, ele continua dizendo, na cólera, os instintos adormecidos despertam e fazem do homem uma fera. O homem, por conta da cólera, é capaz de fazer coisas que, quando a cabeça dele esfria, ele diz, nossa, eu fiquei cego. Alguém já ouviu essa expressão? Alguns de nós até usou essa expressão. Nossa, eu fiquei cega. Nem sei o que eu fiz. E nós espíritas ainda temos a certeza de que nós temos sempre associados a nós companheiros espirituais. Jesus dizia que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E esses companheiros vão ser aqueles que se afinizem com aquele momento que nós estamos vivendo. De cólera, de amor, de serenidade. Continuando, ele diz que é da natureza do sábio dominar-se sempre. Claro que quem consegue fazer isso foi com esforço, foi com luta que conseguiu essa conquista de dominar-se sempre para não se colerizar. E a cólera é o indício de um caráter atrasado, que na nossa situação evolutiva, nesse nosso planeta de prova e expiação, é mais ou menos o normal. Nós ainda temos muitas dificuldades morais. Aquele que para isso está inclinado, a Denis nos explica como é que nós temos que fazer para diminuir a ascendência do nosso homem velho sobre nós, nesses momentos de irritação, principalmente quando nós somos atacados. Aquele que para isso está inclinado deverá vigiar com cuidado suas impressões, abafar em si o sentimento de personalidade, nada fazer, nada dizer, enquanto sentir-se sobre o império dessa terrível paixão. Então, olha só o que ele diz. O que acontece? A gente se sente ultrajado, humilhado, desacatado. Como assim? O que é isso? É o nosso orgulho, a nossa personalidade gritando. Então, ele nos dá a sugestão de que, nesses momentos, nós não façamos nem digamos nada, para que a gente possa se acalmar e, aí sim, procurar uma solução para aquela situação. Quando a gente começa a ter essa intenção de melhoria, a gente começa naturalmente a fazer isso. Eu acredito que muitos aqui já façam. Saiam de perto. Não, vou sair daqui para não brigar. Já é um começo muito legal. Porque antes a gente ia brigar mesmo, discutir, e hoje a gente já opta por sair de perto. Vou ficar calado, não vou falar nada, vou me afastar, vou me acalmar, e isso é ótimo. Já é um bom começo, mas que precisa ser avaliado. Porque é um sintoma, é um sinal que nós estamos percebendo em nós de uma grande ainda vaidade, orgulho, que não pode ser contrariado, que não pode ser atacado, que não pode ser ferido, porque a nossa intenção primeira é discutir. Então, essa é a sugestão que Denis nos dá, que nós não façamos nada enquanto nós estivermos com essa irritação toda. E ele continua. Esforcemo-nos para adquirir a bondade, qualidade inefável, a auréola da velhice. Eu achei isso aqui genial. Eu estava pensando, algum tempo atrás, eu li num livro que eu gosto muito, que é o Evangelho de Chico Xavier. É um livrinho que tem pequenas falas do Chico, Chico Homem, que era uma pessoa extremamente doce, extremamente amorosa. Então, Carlos Bacelli pegou várias dessas falas e fez um livrinho. E é chamado de Evangelho porque todas elas nos colocam
assim, nos estimulam ao amor, à compreensão. Então ele diz que a gente deve pedir para morrer com bastante idade, porque as chances de nós sairmos do corpo mais dóceis, mais amorosos, mais compreensivos, é muito maior. E eu tenho brincado muito por causa do meu cabelo, que agora eu deixei ficar branquinho, dizendo quanto eu quero que o meu cabelo branco faça esse efeito que ele diz aqui, a auréola da velhice, embora eu não seja velha, mas... Ontem eu fui ao mercado de manhã e me surpreendi muito, porque nós estávamos na fila do pão, e eu pedi um sonhozinho enquanto o pão saía. E aí eu pedi, a moça ficou me atendendo, e tinha um senhor na minha frente que queria o pão quente, então ele não quis. Eu ia pegar o pão ali mesmo, mas como ela estava me servindo outras coisas, o pão fresco chegou. Nossa, ele ficou indócil, falou que não quero que atenda ela não, porque ela está pedindo outra coisa, eu quero meu pão. E ficou indignado. E a moça com uma cara, todo dia ele vem aqui, cria confusão, não sei o quê. Ele, um senhor de cabelo branco. E atrás de mim tinha um outro, também de cabelo branco. Eu falei, caramba. Aí eu falei, nossa, coitado, como ele está irritado. Aí ela falou, todo dia é isso, ele vem aqui assim, nossa, seu moço. Em compensação esse, olha que anjo. Aí o outro fez assim, parecia um anjinho mesmo. Aí eu falei, gente, como uns aprendem e outros não, né? Como uns aproveitam a experiência para realmente dobrar o orgulho, dobrar a vaidade, né? Entender que valores realmente nós devemos cansar, esgotar a nossa energia na vida, o que não precisamos, porque é tudo tão passageiro. Uma coisa que hoje você quer muito, amanhã você não quer mais, né? Às vezes, eu lembro na adolescência, poxa, aquela bendita calça jeans, porque na minha adolescência a calça jeans estava saindo. Então, a calça jeans era... De repente, você já estava com ela lá no armário, já nem ligava mais. Isso me marcou, porque me deu uma ideia de valor, e o valor material é muito rápido, é muito efêmero, né? Então, quando a pessoa tem alguma idade, a tendência é que ela se torne mais compreensiva, mais serena, mais tranquila, a ponto de poder ajudar os mais novos com seus sábios conselhos. Por isso, Leon Denis chama a bondade de auréola da velhice. Quem dera nós possamos ter a bondade na nossa velhice, né? A bondade cuja posse vale para o seu possuidor esse culto dos sentimentos oferecido pelos humildes e pequenos a seus guias e protetores, porque com bondade a gente aproxima as pessoas realmente, e com o rigorismo a gente afasta. Quem de nós prefere estar perto de uma pessoa extremamente crítica, que julga, que condena, que dá as ordens, que sabe tudo, ou que está perto daquela pessoa que acolhe, que compreende, que tenta ajudar, que faz o que pode, que diz para a gente que a gente está errado, mas diz com o maior carinho. Eu, se fosse você, não faria assim não, porque isso não vai dar bom resultado. Pensa bem, a tua escolha eu acho que não está. Quem não gosta? A gente prefere o quê? Aquele, pô, tu não está vendo de novo? Ah, ó, para mim já deu, não vou mais não. Pô, não se emenda. Quem pode medir quantas vezes nós vamos precisar de uma mesma ajuda? Se fosse fácil, Jesus não tinha dito que nós tínhamos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada falta. Eu lembro também, estou lembrando agora do Altivo aqui, uma vez que nós estávamos conversando sobre isso, e ele falou assim, ele era uma pessoa muito alegre, ele falava assim, bebê, está pensando que é 70 vezes 7? É 70 vezes 7 cada falta. Você não vai ter que perdoar 490 vezes na sua vida inteira, não. É 490 vezes cada falta. O que isso Jesus quis dizer para nós? Que não é fácil, nem vai ser rápido. Nós não vamos mudar assim. Não é assim. Assim como nós, o nosso próximo também não. Então, como é que a gente pode dizer que eu desisto? Eu desisto, eu não... O máximo que a gente pode fazer é esperar que o outro venha buscar. Porque às vezes a gente quer, mas o outro não quer. Daqui a pouco ele quer, ele vem buscar. Sabe aquilo que você me ajudou? Que eu não consegui, agora eu quero. Você pode me ajudar? Aí está na hora dele. Continuando na nossa liçãozinha aqui, nos diz Denis. A indulgência, a simpatia. Indulgência é aquela compreensão com a dificuldade, com a falta alheia. A simpatia, a bondade apaziguam os homens. Apaziguam, inclusive, aquele que está portador já dessas qualidades. Atraindo-os para nós, eu vou ler nós porque está nós, mas esse nós aqui é Leon Denis, tá?
predispondo-os a prestar mais atenção aos nossos conselhos, enquanto que a severidade desagrada e afasta. Então, se nós queremos que alguém ouça aquilo que nós temos a dizer, não é com rigorismo, com severidade, você tem que ouvir, você não está vendo. Quando a gente faz uma coisa errada, que alguém chega para a gente e faz assim, pô, fulano, aí, não foi uma boa escolha, pensa comigo, olha só. Aí a gente até ouve, mas você chega e fala, caramba, mas tu, hein, que pisada na bola. O quê? Posso não falar nada, mas eu vou pensar, falando comigo assim, que é isso, hein? É para falar assim comigo? Não vou ouvir mesmo, não é assim que a gente faz? Eu, pelo menos, estou falando por mim. Assim também funciona de nós para os outros. Se nós quisermos que alguém nos ouça, a gente tem que chegar até ela, para trazê-la. Não é chegar até ela para afundar, mas para trazê-la. E nisso o Leon Denis nos ajuda muito. Quem tiver o livro Problema do Ser, o livro Depois da Morte, eu sugiro que pegue e leia o trecho todo. E ele continua dizendo, a bondade cria-nos assim uma espécie de autoridade moral sobre as almas. Fornece-nos mais oportunidades de sensibilizá-los, de reconduzi-los ao bem. Lendo esse trechinho, eu me lembrei do trabalho da desobsessão, que é um trabalho em que os médiuns permitem que os amigos que estão com dificuldades no plano espiritual se comuniquem para que possam um grupo conversar com eles e ajudá-los a entender melhor aquele momento. E a gente sente perfeitamente quando aquele que está conversando expressa sentimento realmente. E os espíritos sentem isso também. Quando aquele que está tentando ajudá-los faz isso com sentimento. Bem diferente daquele que faz quase que com uma autoridade, porque está ali numa condição de estar ajudando, o que infelizmente às vezes acontece. Eu lembro de uma vez numa reunião, eu estava trabalhando na mesma sala em que estava o altivo com o Dr. Erma, e o doutrinador, que é como nós chamamos, aquele que conversa com os espíritos, não estava conseguindo de jeito nenhum, os espíritos fazendo barulho, acusando ele, falando, até que um deles falou assim, você está falando isso, mas você não tem nenhum amor, você nem sabe o que é amor, como é que você está falando isso? Aí o Dr. Erma intercedeu, e o Dr. Erma é um espírito que tem um amor imenso, e aí conseguiu que ele, que os espíritos, a partir desse líder, ouvissem e se envolvessem pelo sentimento, e os espíritos trabalham, e o resultado sempre é muito mais dos espíritos do que nosso. Mas aquilo me marcou muito, porque muitas vezes a gente, por uma questão de achar que nós estamos até numa posição mais superior, a gente vai para o outro, que a gente acha que está errando, e vai com uma vibração assim de, eu vou ajudar porque eu sei. E o outro percebe, porque todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento vai no fluido. Então, quando a gente chega perto, o outro percebe e não vai aceitar. Então, a melhor maneira de nós ajudarmos ao nosso próximo é com amor. Por isso é que ele diz aqui que a bondade cria essa autoridade moral que nos ajuda a sensibilizar o outro. Quando ele entende que a gente chegou perto dele, sem julgar, sem condenar, sem cobrar, apenas para ajudar, se nós pudermos. E ele continua dizendo, façamos, portanto, da bondade, dessa virtude, uma tocha, com a ajuda da qual levaremos luz a inteligências mais obscuras, tarefa delicada, mas que um pouco de amor pelos nossos irmãos e o sentimento profundo de solidariedade tornarão fácil. Então, olha só, o que ele nos propõe? Que nós lutemos para que a bondade seja uma tocha, que ilumine, mas vai iluminar também a nós, ilumine aos nossos companheiros a quem a gente quer ajudar. E ele diz, tarefa delicada, ele reconhece que nós não temos essa bondade ainda, mas ele diz que um pouco de amor ao próximo e um sentimento de solidariedade pode tornar mais fácil. Então, a gente volta, nesses momentos que terminam o nosso estudo, a gente volta à nossa pergunta inicial. Quem será aquele que quer viver com paciência e com bondade? Que está disposto a fazer pelo próximo aquilo que Jesus fez por nós,
que está disposto a servir, que está disposto a ajudar, a se negar muitas vezes para ajudar o outro. Será que nós estamos nessa condição? Se nós não estamos, o que nós podemos fazer? Dentro disso tudo que a doutrina está nos trazendo, e se nós pensarmos, quando perguntaram a Jesus qual era o principal mandamento, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, não menos importante, amar ao próximo como a ti mesmo. Só isso. E ainda disse para os discípulos, eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus, nós não somos parâmetros de amor nem para nós, nem para ninguém. Mas naquela época ele não podia dizer para todo mundo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Disse para os discípulos. Hoje a gente entende que o nosso parâmetro de amor é o Cristo. Que nós temos que tentar amar aos outros como Jesus nos amou. Vai ser nessa vida? Eu acredito, eu vou falar por mim, vocês eu não sei. Eu acredito que não. Mas a gente está começando a lutar. A gente está estudando, a gente está começando a ouvir. Por isso é que eu digo que eu acho que a doutrina é revolucionária, porque ela está trazendo conceitos milenares, mas que no nosso contexto de hoje parecem fora da realidade. Mas não estão, não são. Tanto não são que foi a única coisa que Jesus nos disse, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se nós decidirmos, começarmos um esforço nessa direção, de termos mais paciência, de termos mais bondade, de compreendermos mais, de termos mais solidariedade com a dor do outro, mesmo que ele seja o único responsável por aquele sofrimento enorme que ele causou para ele mesmo naquele momento, mas que nós tenhamos compaixão, porque já basta a dor que ele está ou vai sentir. Enfim, se nós começarmos a trabalhar dentro de nós esse sentimento de amor ao próximo, nós já vamos começar devagarinho a trazer para nós essas vibrações de paz, de serenidade, que o conhecimento é capaz de nos dar. Entender a lei de causa e efeito, entender que nós estamos colhendo o ontem e estamos semeando amanhã, é fundamental para que, apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, nós caminhemos firmes, com confiança, com serenidade. Está doendo? Está doendo muito. Mas eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou em frente, eu não estou só. Até porque nenhum de nós está. Se nós pensarmos no início da oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, Deus é Pai. Deus é Pai, isso é ponto, gente. Deus é Pai. Então nós precisamos entender isso, contar com isso, ter certeza e dizer para nós todos os dias, Deus é Pai. Está difícil, estamos na luta, mas Deus sabe todas as coisas e vai ajudar e eu vou conseguir. E vamos juntos e vamos em frente e assim nós vamos caminhando. Ou eu não preciso prestar atenção em nada do que eu faça, continuo do jeito que eu estou e lá para frente a gente resolve. Só que aí com o agravante de que eu já estou escutando sobre a lei de Deus, sobre a lei de causa e efeito, sobre o amor ao próximo, sobre a solidariedade. Então, essa escolha do que eu vou fazer com esse conhecimento para a minha vida é de cada um. Cada um de nós precisa pensar, o que eu quero para mim? Será que eu quero viver com paciência e com bondade? Eu quero isso para mim? Para eu ter toda essa serenidade, toda essa capacidade de ajudar, todo esse amor que Denis descreve? Ou será que eu quero continuar como eu estou? É uma escolha de cada um de nós, é uma escolha pessoal. Cada um de nós tem que pensar o que veio fazer aqui, o que quer vindo a essa casa, o que está fazendo com o conhecimento que está recebendo, o que quer para si, se quer viver com bondade e paciência, se não quer, e ir arrumando a sua vida de modo a ir caminhando nessa direção. Mas é uma escolha individual. Que Jesus, então, nos ajude a entender que só a certeza da imortalidade, só saber que existe uma vida futura, que os sentimentos continuam, que a vida continua, só entender isso, só essa certeza é motivo de uma enorme alegria. E tem que ser um enorme diferencial na nossa vida. Então, que Jesus nos ajude a prosseguir com toda alegria, evitando ao máximo de vibrar de forma negativa, tentando vibrar com otimismo, na certeza de que tudo caminha
dentro da lei de progresso, que é uma lei inevitável, embora às vezes a nossa impressão é de que não há um controle, mas há, muito mais eficaz do que nós possamos imaginar, que Deus é Pai, que nós não caminhamos sozinhos nunca e que cada um de nós tem um benfeitor que só espera que a gente o acione para nos ajudar constantemente naquilo que nós precisarmos. Uns chamam de anjo da guarda, outros chamam de guia, outros chamam de benfeitor, mas é aquele amigo espiritual que ajudou, assinou lá a nossa reencarnação e que está conosco e que nos ajuda para que a gente não caminhe sozinho. Que Jesus, então, nos fortaleça, nos dê muita alegria, muita força, muita confiança para vencer, para lutar, para seguir adiante, na certeza de que nós não caminhamos só. Como diz o nosso amado Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz a todos. Agora sim, nós agradecemos a nossa irmã Rosângela pelas reflexões em torno do estudo das obras de Leon Denis, do livro Depois da Morte. Que nós possamos levar para a nossa casa essa página reflexiva, para que naqueles momentos de dificuldade nós possamos ler e fazer a nossa prece agradecendo a Deus e pedindo a inspiração para que possamos resolver o problema que surge à nossa frente. Que muitas vezes, a maioria das vezes, o problema não é problema, ele é solução. Então, que Deus a abençoe. Passamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que se consiste o passe. E durante o passe, a nossa irmã Gisele vai nos falar sobre o capítulo 25, Buscai e achareis, os itens 6 a 8, observai os pássaros dos céus. Como são itens bastante grandes, lerei apenas o item 6 e o item 8, pedindo aos companheiros que façam a demais leitura nas suas residências. E diz-nos assim o item 6. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura, não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de 1 côvado a sua altura? Por que vos inquieteis também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Assim fazem os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia, o seu mal. É uma anotação de Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21 e versículos 25
a 34. E aí Kardec vem nos ajudando no raciocínio. A terra produz o bastante para alimentar todos os habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela lhe dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as cidades de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um irá preencher a falta momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, irá considerar-se como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se ele as distribuir, elas produzirão o cêntuplo para ele e para os outros. Mas, se ele comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que as sobras do que comeu se percam, elas não produzirão nada e todo mundo ficará sem elas. Se as fechar no seu celeiro, os vermes a comerão. Eis porque Jesus disse: não acumuleis tesouro na terra, que são perecíveis. Acumulai-os no céu, porque são eternos. Em todas as palavras, não dediqueis aos bens materiais mais importância do que os bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em benefícios do segundo. Não é como as leis que se decretam a caridade e a fraternidade. O egoísmo sempre as sufocará se elas não estiverem dentro do coração. Fazer com que penetrem dentro dele é a tarefa do Espiritismo. Então agora nós vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que se coloquem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação dos passes. Nossos irmãos na assistência não dão importância a essa movimentação que se faz necessária, mas vamos procurar lembrar do que a nossa irmã Rosângela trouxe no estudo da noite de hoje, e junto a esse pensamento fazer a nossa prece, junto aos nossos guias espirituais, que desde cedo já estão conosco, nos tratando, nos envolvendo com muito carinho e com muito amor, para que possamos receber do plano maior, com as bênçãos de Deus, aquilo que for de melhor para nós, aquilo que for necessário. Nossos irmãos que nos acompanharam, nos acompanham através da internet também, invisibilidade não quer dizer ausência, tenha certeza que as vibrações amorosas emanadas desta casa também chegarão aos vossos lares, aos vossos corações. Basta que com isso tenhamos fé, tenhamos a certeza do amparo divino para todos nós. Aguardemos ainda um pouco mais essa manifestação para fazermos então agora a nossa prece. Graças vos damos, Senhor, pelos estudos, pelas reflexões que estamos tendo na noite de hoje. Mais um momento, e mais nesse momento ainda, as bênçãos do passe, que certamente nos revigorará as forças para seguirmos em frente, para caminharmos com a cabeça erguida, mas para que, sobretudo, sejamos mais cristãos. Abençoa, Senhor, nossa irmã, que vai nos dirigir o nosso pensamento nesses breves momentos, que serão momentos de grandes reflexões, de grande aprendizado. Abençoa, assim, Senhor, a esta hora, a hora do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Chegou o momento de reflexão, a fim de que saibamos o que é mais importante para nós, ao que ligamos maior atenção, se aos sentimentos, se à convivência, se aos companheiros, ou aos teres materiais, ou à matéria que nos envolve e nos faz perder tanto tempo com nossa atenção. O que é mais importante para nós hoje? A vida espiritual, a imortalidade da alma, o nosso progresso, nosso crescimento, o nosso aprendizado, ou simplesmente a matéria que definitivamente nos envolve. É um momento de reflexão para que nós saibamos o que existe em nosso coração. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração e os sentimentos, o que guardamos dentro é muito importante
para o nosso crescimento. Olhai os pássaros do céu, observai os lírios do campo, sabendo que o trabalho é uma lei, que através do trabalho conquistaremos tudo o que necessitamos, sem exageros e sem excessos, mas que guardemos confiança na providência divina, que tudo provê aquele que busca, aquele que procura, aquele que trabalha, aquele que se esforça e aquele que efetivamente sabe pedir as forças para suportar a lida diária, sabe pedir luz para sustentar no meio às trevas, para não ceder às tentações, que sabe pedir, porque Deus, que é Pai, que é amor, que é harmonia, sabe perfeitamente daquilo que necessitamos e não nos dará, não cederá naquilo que nos prejudicará. E, obviamente, no estado evolutivo em que nos encontramos ainda, toda a humanidade desse planeta Terra, ainda não sabemos pedir, ainda não refletimos o suficiente para saber o de que realmente precisamos, porque no momento nós queremos nos libertar dos incômodos, que são lições, que são aprendizado, que são a nossa prova, que são o nosso crescimento. Sem necessitar, pedimos coisas que atrapalharão o nosso crescimento. Então, todo esse ensinamento de Jesus nos leva a refletir sobre as nossas preocupações e esquecendo de viver o hoje, o agora, a fraternidade, o sentimento, a convivência. Para o dia de amanhã, basta o seu mal. O momento agora é o mais importante. O minuto que passa já não retorna. E o que nós estamos fazendo do dia de hoje? Como nós estamos vivendo o nosso hoje? Como nós estamos aproveitando as horas que nos são concedidas por Deus na presente encarnação, para a nossa libertação material, para o nosso crescimento, para o fortalecimento de nossos sentimentos, das amizades, dos amores, para a convivência fraterna, pacífica? O que nós estamos fazendo, como nós estamos treinando, como disse a nossa irmã hoje, para o perdão, para a bondade, para a paciência. Nós estamos nos importando com o dia de hoje, porque para cada dia se importará consigo mesmo. E hoje é o nosso presente, é tudo o que importa. É a nossa vivência, a nossa oportunidade de crescimento, de fortalecimento, de convivência, de pacificação, de conquistas. Porque o amanhã será um outro dia, o momento agora já será passado e nós não sabemos quanto tempo nós teremos nessa terra. Então nós precisamos aproveitar cada minuto, cada momento, e nós não sabemos quanto tempo os nossos amores estarão conosco. E por isso, a cada dia, basta por si mesmo, a cada dia, basta o seu mal. O amanhã virá, mas o hoje aqui está, o nosso momento é agora, aproveitemos ao máximo, pensando em nossos sentimentos, em nosso crescimento e na paz de todos que nos cercam. Graças a Deus. Façamos então agora a nossa prece final. Uma vez mais agradecendo a Deus pela oportunidade, Senhor, de aqui estarmos recebendo essas lições, procurando trazer para nós, para o nosso íntimo, as lições do Teu Evangelho e colocar em prática. Abençoa, Senhor, o nosso propósito, a fim de que possamos caminhar com passos mais firmes e seguros na direção do bem, do belo e da paz. Que essas vibrações amorosas, Senhor, possamos levar até os nossos pontos de origem. Mais egoísta ainda seríamos se não pedíssemos pelo nosso planeta. Que as Tuas bênçãos possam envolvê-lo, envolver a cada país, envolvendo o nosso Brasil na situação de coração do mundo. Por isso que te rogamos, Senhor, inspira aos homens da nossa pátria, envolva aos nossos governantes e a nós, os governados. Abençoa toda a diretoria material e espiritual da nossa casa, para que possamos juntos mantê-la sempre aberta, procurando, através do Teu Evangelho,
fazer chegar a tantos corações que aqui aportam. Em teu nome, Jesus amigo, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, nosso patrono, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por encerrada a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Meus irmãos, bom regresso, uma boa noite.